dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao MBCVcast. E eu quero já te convidar na chegadinha, da nossa audiência, que você esteja ali se inscrevendo no nosso canal. Se você ainda não conhece, nosso canal, dá uma olhadinha no nosso feed, nos assuntos que a gente aborda e saiba disso. A intenção que nós temos com este canal é que você tenha conteúdos que sejam relevantes, que sejam importantes e que possam te trazer esclarecimentos sobre o mundo espiritual, sobre o reino de Deus. E eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Toda segunda-feira pela manhã nós sentamos à mesa, com o apóstolo Neuci José Rorato, para falar um pouquinho sobre todas essas revelações, essas sabedorias, essa profundidade, Nós não queremos ser rasos, Nós queremos ser profundos, embora numa segunda-feira, mas que você possa realmente fazer com que a sua vida tenha raízes fortes. Seja muito bem-vindo, bom dia, apóstolo. Bom dia, pastora Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos um lindo e proveitoso dia. Amém. E hoje eu quero trazer um assunto que é polêmico na religião, É polêmico nas igrejas. Mas a gente tem cada vez mais ouvido esse termo. Mas as pessoas que não são da igreja, as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, as pessoas que não conhecem o Evangelho, talvez tenham muita dificuldade de entender esse termo, que é o termo religiosidade. E a gente vai chegar lá. Mas começamos com o versículo, pastor. O versículo diz assim: o homem que se desvia do seu caminho, do caminho do entendimento, em breve ele vai morar na congregação dos mortos. O que isso aí quer dizer? Vai se congregar. Vai congregar, Mas vai congregar, vai estar numa congregação de mortos, de pessoas mortas, mortas físicas, mortas espiritualmente. Abre um pouquinho ele para a gente poder entender. O que é o contrário da vida? É a morte. É a morte. Então, aquele que se desvia do caminho do entendimento, sua fé não tem vida. Sua religiosidade não tem vida. As suas práticas religiosas não somam, não edificam, não constroem, não fazem bem. Mas tem algumas religiões, pastor, e eu acho que vale a gente falar sobre isso, elas são pautadas nas obras. São pautadas. Existem alguns lugares onde as pessoas, elas fazem, às vezes não igreja evangélica, em outras igrejas, elas fazem muito mais obras, às vezes, do que a própria igreja evangélica. Então, a gente poderia dizer que as obras não vão trazer salvação? As obras não salvam. As obras são frutos de salvação. Então, a pessoa que foi salva, que teve o seu espírito ressuscitado com Cristo, que teve e desfrutou e vive o novo nascimento através de Cristo, automaticamente a natureza divina, ela desperta, desenvolve em nós o servir, o amar, o reconciliar, o socorrer. Porque se nós olharmos o que é o amor, que é amar, não existe amar sem obras. Uhum. Não existe reconciliar sem obras. Não existe melhorias sem obras. Uhum. Tudo, as obras são as ações da fé. Mas então, quando a gente fala lá, como a gente iniciou falando sobre Provérbios capítulo 21, 16, andar no entendimento do homem, o andar no entendimento coloca as coisas no seu lugar. Então, não adianta eu só e eu posso fazer isso pela minha fé, pastor. Eu estou assim fazendo o trabalho daquele que está ouvindo. Não, mas eu faço muita obra lá na igreja que eu estou. Minha igreja é uma igreja de obras e eu faço muita obra. Então, isso a nível de salvação
não tem sentido, é religião. Você faz para ser salvo ou porque é salvo? Bom, agora dá um abismo. Aí agora fez um abismo. Por que as obras são feitas? As obras, como é que se diz? É a vida natural. Por exemplo, um pé de uma fruta, uma árvore frutífera proveitosa, ela se esforça para dar a fruta? É natural, né? Ela dá fruta, o fruto da sua natureza. Então, as obras do cristão é o fruto da natureza de Cristo na vida dela. Então, vamos lá. Então, a obra, ela é uma consequência de algo que foi feito na vida da pessoa. Exatamente, isso aí. Por exemplo, a semente de uma fruta, dentro da semente está toda a existência, a árvore, a existência dela, a qualidade dela, a genética dela, a produtividade dela, dentro de uma semente. E dentro dessa semente do reino, que é Cristo em nós, está as nossas virtudes, pastora, os dons que é dado para nós, os ministérios que é concedido a nós, tudo para nós produzirmos o reino, sermos reino de Deus. A palavra que eu gosto muito nesse texto, Romanos 12, é para o bem comum. Tudo para o bem comum. Então, mas vamos dizer que na nossa audiência aqui nós tenhamos uma pessoa que nasceu, cresceu e hoje se diz de uma determinada igreja que tem como isso na cultura da pessoa. Então faz parte da tradição daquela pessoa. É uma tradição religiosa isso? Tudo vai se aculturando. A preguiça. A cultura de não querer trabalhar. É uma cultura de ficar esperando, de não se autodisciplinar, não se determinar, não se planejar. Então fica aí. Tudo se acultura. Você pode aculturar virtudes, como pode deixar-se aculturar vícios. Então, a nossa vida, ela se amolda. Então, a tradição. Eu sei que boas tradições fazem bem, mas tradições subdesenvolvidas, tradições, ou melhor, seguir o exemplo de quem não deixou bom exemplo, é uma tradição negativa. Mas seguir o exemplo de quem construiu a história, deixou bons exemplos, é produtivo. Paulo condena a tradição, Paulo aprova a tradição. Não abandoneis as tradições. Quando ele está falando das práticas, do servir, do evangelizar, do ser igreja. Mas também ele condena a tradição dos fariseus. Jesus se levantou contra a tradição dos saduceus, dos fariseus. Por quê? Porque eles criavam regrinhas e achando que cumprindo apenas aquelas regrinhas, eles estavam cumprindo o propósito da vida. Não é assim. Na época que Jesus chegou aqui na Terra, tinha religião, né, pastor? Já tinha. E aí tinha os rabinos. E os rabinos... E isso é uma história legal, pastor, porque para as pessoas entenderem isso, né? Já existia rabinos que discipulavam. Então, a criança, ela com 12 anos, até os 12 anos, ela com 7 anos, ela sabia uma parte da Torá, com 12 anos ela tinha que saber toda a Torá. E com 12 anos, então, eram escolhidos aqueles que eram os que se sobressaíam para andar junto com os rabinos. Para ser discípulo de rabino. Tanto é que eles diziam que os discípulos dos rabinos, eles andavam sempre cheios de poeira. Porque os rabinos iam à frente, eles iam atrás, e a poeira dos pés do rabino tinha que ir, né? A criança, então, com 12 anos, sujinha, era uma criança que estava nos pés de um rabino, né? E, na época de Jesus, então, tinha o Reuel e o Samai, se não estou equivocada, e os dois eram os principais.
Então, quando Jesus começou a falar, a religião diz isso, mas eu digo isso, Eu, porém, vos digo. ali começou os primeiros confrontos com a religião. Porque a religião dos saduceus, dos fariseus, eram religiões que norteavam todos os judeus. Tinha que ser dessa maneira. E Jesus começou a dizer assim, ó, não é dessa maneira, é dessa maneira. Então, a questão do jugo é uma, né? Tinha o jugo de Samai e Samaia e o jugo de Reuel. Eram jugos diferentes. Mas o Jesus chega e diz, mas o meu jugo é suave. Então, Jesus vem para romper com todo esse espírito de tradição religiosa que acontecia naquele tempo e que era cegamente seguido pelas pessoas que não tinham conhecimento. Era lei. Era lei. Era lei. E toda desobediência trazia consequência. Uhum. E Jesus, inclusive, Jesus falou, e Lucas registrou no capítulo 16, versículo 16, ele diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Uhum. Daí para cá, o reino de Deus é tomado por esforço. E aquele que se esforça, entra nele. Para a gente ser prático, pastor, para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu posso estar dentro de uma igreja, e aí não importa se ela seja espírita, se ela seja evangélica, se ela seja católica ou se ela seja mística, não importa. Eu posso estar dentro de uma igreja seguindo rituais, seguindo tradições, sinceramente enganado. Sim. Né? Pode, sinceramente, sim. né? E aí, dentro daquela minha fé, a pessoa está ali, ela está exercendo, porque ela não teve outro conhecimento. E, né? inclusive, hoje, não hoje, mas já há muito, se vive uma situação em que a pessoa está perdida, se encontra com Cristo, vai resolvendo os problemas, e no momento em que ela se encontrou, resolveu os problemas, ela limita-se. Tá bom para mim? Tá bom assim. Tá bom assim. Uhum. Não quero crescer. E crescimento é uma necessidade. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, enquanto estivermos nesse corpo que tem tempo de validade, que é corruptível, que é mortal, que é contaminável, enquanto estamos aqui nesse mundo, temos sim necessidade de crescer na graça e no conhecimento, crescer nos favores, porque a misericórdia de Deus e a maneira que Deus ama o ser humano, ele vê desde o bebê até o idoso a necessidade que cada um tem. Deus não fez um quadradinho, tá? E todos têm que se encaixar e caber dentro. Não. Deus é Pai. E eu, nessa minha trajetória de vida, gosto de observar, às vezes, um pai que tem muitos filhos e não trata todos iguais. É uma individualidade. Deus trata todos na individualidade. Mas o sistema religioso, que é uma herança do farisaísmo, quer padronizar. Todo mundo quadradinho. Então, pastor, como que a pessoa, nossos ouvintes, né, todos aqueles que estão na nossa audiência, como é que eles vão identificar? Tem características de quem vive nesse espírito de tradição? Tem. Existe. Poderia? Vamos pautar algumas aí, dentro do tempo que temos, que não é muito. Então, esse espírito de tradição religiosa desvia a pessoa do propósito da vida. Por que desvia? Porque ela se autolimita, ela se amolda, ela cria limites para ela e ela não está aberta para Deus. Se numa plantação, eu gosto muito de usar alegorias, se numa plantação que a gente semeia a mesma semente, eu fui agricultor, eu posso usar essas comparações, isso nos traz muitas lições. Você semeia ali uma lavoura de milho e você vê, tem pés de milhos que se destacam.
E tem pés de milho que não reproduz. E foi plantado junto. Está no mesmo espaço, na mesma terra. Porém, está aí. O ser humano não é diferente disso. O ser humano, de um para o outro, tem diferença de resultados. Não sei se é a genética ou é a parte humana que é feita diferente. Se é o entendimento. Porque entendimento é um mandamento. Deus nos ensina a amar com entendimento. Amar de coração, amar com alma, amar com entendimento. Quando entendemos amar, é dar sentido ao propósito da vida. Porque uma vida sem amor não é vida. Uma pessoa que não conhece o amor, não descobre o amor, não exercita o amor, não conhece Deus. Então, o amor é a natureza divina. E à medida que a pessoa traz para dentro de si a natureza divina, ela traz melhores resultados para si e para os outros. Então, tradição é limitação. Tradição é querer que todos sejam iguais. Isso não é por aí. Não é por aí. Mas uma linha tradicional de todos caminharem na mesma direção, de todos receberem o mesmo ensino, de todos terem as mesmas oportunidades para servir, para ser solução, essa tradição é boa. Mas a tradição de se moldar, tá bom para mim, tá bom assim, ela não é saudável. Mas vamos pautar algumas coisas negativas que acontecem na vida de quem se deixou cegar os olhos, a visão, pelas tradições. Então, o primeiro ponto, quem está cegado pela tradição não consegue ver as causas dos seus problemas. Vive envolvido com as consequências, correndo atrás dos prejuízos, mas nunca descobre as causas que produzem e criam problemas, seja espiritual, familiar, material, social, patológico. Segundo ponto, a pessoa que está cegada por tradição religiosa. A tradição já tem o padrãozinho. Eu quero dizer para todos, Deus não tem padrão. Deus não limita. Deus não, como é que se diz, não fez um quadradinho e você tem que caber dentro dele. Não. É o seu relacionamento com Deus que libera o seu espaço, a sua visão, a expansão da sua própria vida. É o relacionamento com Deus. Mas quando a pessoa não tem relacionamento com Deus, cria métodos tradicionais. De o culto, de orar, de jejuar, de quando em quando fazer um sacrifício. De roupas. Cria um estereotipo para si, tá? Achando que aquela maneira é que vai se tornar agradável a Deus. A vida espiritual é fruto, é resultado de relacionamentos com Deus, não de religiosidade. A religião é a organização para oportunizar a todos virem buscar a Deus. Mas a partir de se encontrar com Deus, é com Deus o seu desenvolvimento, a sua intimidade, é com Deus a parceria. E o terceiro ponto, quando a pessoa está cegada, ela se torna negativa. Você conhece algum crente negativo? Ela vê mais dificuldade que soluções. Você mostra propõe algo,
Ah, não vai dar. Ah, eu acho que não é bem assim. Sempre tem um comentário ou uma ideia puxando para baixo, puxando para o negativo. E o quarto ponto de quem está cegado pelo espírito da religiosidade, sabe o que ela começa a ver na pessoa? Ela começa a ver mais erros do que virtudes. Ela perde o foco. Ela para de ver as virtudes, ela para de ver aquela criatura com carência, com necessidade, o potencial que ela tem e que precisa ser investido. Ela começa a ver os ranços, os pecados, as coisas negativas que aquela pessoa carrega. E o outro ponto, que quem está cegado pela tradição religiosa, pelo espírito da religiosidade, ela usa os erros das pessoas para diminuí-las, para humilhá-las, para descartá-las, para afastá-las de si. Olha, a religião era para ser uma coisa boa. Ai, nosso tempo praticamente se foi. Barbaridade. Ai, mas, pastor, o senhor falando, eu estava pensando, briga de casal é assim, né? Briga de casal, eles, quando começam a brigar, eles não conseguem mais olhar e enxergar qualquer coisa positiva no outro. Infelizmente. Mas isso acontece dentro da igreja também. É bem assim, o ser humano não é fácil. E nós temos aí, não cheguei nem à metade dessas coisas negativas que o religiosismo produz e as pessoas, por estarem na igreja, por virem na igreja, por pertencerem a uma igreja, acham que está tudo bem. E fugiram do propósito da vida. Mas assim, ó, antes que o senhor termine aí, né? O que acontece também, pastor, é que muitas vezes, e isso é uma coisa muito recorrente, a pessoa ela sai de uma igreja porque ela já não estava gostando de alguma coisa e ela vem para outra igreja. E aí quando ela chega nessa outra igreja, ela começa a fazer as comparações e ela quer que essa igreja faça do jeito que aquela outra fazia. Isso não é só igreja, pastora. Não é só igreja. A história da vida nos revela muita coisa, muita verdade. Por exemplo, uma mulher se separa porque o cara se tornou alcoólatra. E logo ela casa. Casa com quem? Um potencial alcoólatra. Ela se separa porque o seu companheiro caiu na drogadição. Parece que atrai, né? Com quem? Qual é o próximo que ela arruma para ela? Mas a questão paternal também é assim, não é, pastor? Ela teve, ele ou ela, né? Tanto faz. O filho teve uma situação com o pai de alcoolismo, de qualquer outra coisa, de violência familiar. E ele sempre diz isso, né? Que quando ele se torna adulto, ele não quer ser como o pai. Mas finda que se não tiver um encontro com Cristo no meio do caminho... Aquela entidade que corrompeu o pai está a caminho da vida dele também. Essa é a realidade. Eu atendi uma situação, uns 20 e poucos anos atrás, de uma senhora que me procurou, desesperada, precisando de ajuda. E antes de começar a examinar as causas, eu procuro conhecer a pessoa. De que família você é? Quem é teu pai, tua mãe? O que teu pai faz? E vou indo, né? O meu pai é presidiário, está preso. E ela estava em crise afetiva. E aí, qual é a tua situação, o teu problema que tu está vivendo? Ah, assim, assim. E esse teu marido, o que faz na vida? É um presidiário. Meu Senhor! Tendência da gente repetir história, né? Tudo se repete
se não houver o entendimento. Como é que começamos? Quem se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Olha como a falta de entendimento leva a religião que foi instituída por Deus para agregar, aproximar de Deus. A igreja é para ser a embaixada dos céus aqui na terra. E hoje é um aglomerado de negativismo. É um aglomerado de farisaísmo. Que, em vez de amar, só querem condenar. Ai, gente, hoje é segunda-feira, então, mas, né? É uma palavra para você se libertar. Libertar da religião. Né? E teria muitos outros. A gente faz outro podcast, né, pastor? Dando continuidade nisso aí. Dá para dar continuidade, se for E possível. aí, a gente vai trazer mais características, né? Quem sabe você consegue se identificar e mudar. E sair desse quadradinho que você mesmo se colocou, né? É isso que nós desejamos. Que você não viva na religião, mas você viva religado ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos trouxe graça. Graça, né, pastor? É isso? Entendamos, religião significa religação. Se a sua religião não está lhe religando com Deus, repense. Você está sendo uma continuação do farisaísmo. Estará perdendo tempo. Que Deus tenha de nós misericórdia e nos dê uma boa semana. E Ele tem. Tchau, gente!